Capítulo 8. Exemplos de homens de oração. O bispo Wilson disse: as primeiras coisas que me impactaram no diário de H. Martin foram o espírito de oração, o tempo devotado aos deveres e seu fervor. Payson fez sulcos nas pranchas de madeira rígida em que seus joelhos se apoiaram com tanta frequência e por tanto tempo. Seu biógrafo disse: sua contínua insistência na oração, quaisquer que fossem as circunstâncias, é o fato mais notável de sua história. Isso serve para indicar o dever de todos os que queiram igualar essa distinção. As orações ardorosas e perseverantes deve-se, sem dúvida, atribuir em grande medida seu afamado e quase ininterrupto sucesso. O Marquês de Rentre, para quem Cristo era a maior preciosidade, pediu a seu servo que o chamasse de suas devoções ao fim de meia hora. Certa vez, o servo viu seu rosto por uma abertura. Estava marcada por tal santidade que sentiu aversão à ideia de interrompê-lo. Seus lábios mexiam-se, mas ele estava totalmente quieto. Esperou até que 3 horas se passaram e, só depois, o chamou. Quando se levantou de sua posição ajoelhada, disse que meia hora era pouco quando estava comungando com Cristo. Bainerd disse: adoro ficar a sós em minha cabana, pois ali posso passar muito tempo em oração. William Bramwell é famoso nas crônicas metodistas por sua santidade pessoal, por seu sucesso fantástico na pregação e também pelas maravilhosas respostas de oração. Orava durante horas. Ele quase vivia de joelhos. Cumpria sua rotina como se fosse uma chama de fogo. O fogo era aceso pelo tempo em que passava orando. Era costumeiro passar até 4 horas em um único período de oração reclusa. O bispo Andrewes passava quase 5 horas todos os dias em oração e momentos devocionais. Sir Henry Havelock sempre passava as 2 primeiras horas de cada dia a sós com Deus. Se o acampamento fosse marcado para as 6 da manhã, levantava-se às 4. Erskine levantava-se às 6 da manhã para garantir 1h30 de estudo da Bíblia e oração, antes de conduzir um culto doméstico às 7:45. O sucesso do Dr. Judson na oração pode ser atribuído ao fato de devotar muito tempo à oração. Ele diz a esta altura: arranje sua agenda, se possível, de modo que possa confortavelmente devotar 2 ou 3 horas todos os dias, não meramente a exercícios devocionais, mas ao próprio ato da oração em secreto e da comunhão com Deus. Empenhe-se e afaste-se 7 vezes no dia dos afazeres para ficar na companhia de Deus e para elevar sua alma a Ele, em retiro individual. Comece o dia levantando-se depois da meia-noite e dedicando a essa obra sagrada algum tempo no silêncio e na escuridão da noite. Que os primeiros minutos da alvorada encontrem-no na mesma obra. Que você seja visto fazendo o mesmo às 9, às 12, às 15, às 18 e às 21 horas. Seja resoluto quanto a esse assunto. Faça todos os sacrifícios viáveis para manter tal rotina. Considere que o tempo é curto e que os negócios e os afazeres não devem ter permissão de roubá-lo de Deus. Impossível. Orientações para fanáticos. É o que dizemos. O Dr. Judson comoveu o império para Cristo e lançou a fundação do reino de Deus com o indestrutível granito no coração de Burma. Ele foi bem-sucedido, um dos poucos homens que poderosamente estamparam a marca de Cristo no mundo. Muitos homens com mais dons, genialidade e instrução que ele não criaram tal impressão.
Sua obra religiosa é como pegadas na areia, mas ele entalhou sua obra na pedra com diamante. O segredo de sua profundidade e resistência encontra-se no fato de separar tempo para a oração. Manteve o ferro vermelho de tão incandescente, e a habilidade de Deus deu forma ao ferro com força duradoura. Nenhum homem pode fazer uma obra grandiosa e duradoura para Deus se não for um homem de oração. E nenhum homem pode ser um homem de oração se não devotar muito tempo à oração. É verdade que a oração é simplesmente conformar-se ao hábito insosso e mecânico? Um desempenho pífio no qual fomos treinados até que a submissão, a pequenez e a superficialidade sejam os elementos principais? É a oração verdadeira, como se pressupõe, pouco mais do que fluxo indolente de sentimentalismo que escorre languidamente ao longo dos minutos ou das horas de cômodo devaneio? Cânon Liddon continua: que respondam aqueles que realmente oraram. Às vezes, descrevem a oração com o patriarca Jacó em uma luta contra um poder invisível que, não raro, em uma vida sinceramente dedicada a Deus, pode durar até altas horas da noite ou mesmo até o começo do dia seguinte. Às vezes referem-se à intercessão comum com Paulo como uma grande conjunta. Quando oram, mantenham os olhos fixos no grande intercessor do Getsêmani, nas gotas de sangue que caem no chão, naquela agonia, na resignação e no sacrifício. Ser importuno é a essência da oração bem-sucedida. Ser importuno não quer dizer viver em sonhos, mas em trabalho contínuo, especialmente por meio da oração que o reino do céu sofre violência, e o violento o toma pela força. O falecido bispo Hamilton costumava dizer o seguinte: não é provável que um homem realize grande coisa na oração se não começar olhando para ela à luz do trabalho que precisa de preparação e perseverança, com toda a dedicação que empregamos nos assuntos que, em nossa opinião, são ao mesmo tempo os mais interessantes e necessários. Capítulo 9. Comece o dia orando. Os homens que mais fizeram por Deus neste mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos. Aquele que gasta à toa a madrugada, sua oportunidade e seu frescor em outros afazeres que não o de buscar a Deus, fará progressos acanhados quando o buscarem no restante do dia. Se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento e esforços pela manhã, Ele ficará em último lugar no restante do dia. O desejo ardoroso que nos impulsiona nessa busca por Deus está por trás daquele que se levanta bem cedo para orar. A desatenção pela manhã é o indicador de um coração desatento. O coração que tarda em buscar a Deus pela manhã perdeu o apetite por Deus. O coração de Davi tinha ardor por buscar a Deus. Sentia fome e sede de Deus, e por isso ele buscava a Deus bem cedo, antes da luz do dia. A cama e o sono não conseguiam aprisionar sua alma, nem sua avidez por Deus. Cristo ansiava por comungar com Deus, e assim, levantando-se bem antes de clarear, ia para a montanha orar. Os discípulos, quando totalmente despertos e envergonhados por cederem à indisciplina, sabiam onde encontrá-lo. Podemos percorrer a lista de homens que causaram uma impressão poderosa no mundo em favor de Deus e descobriremos que esses homens, bem cedo, já estavam em busca de Deus. O desejo por Deus que não consegue romper as cadeias do sono é coisa débil e fará pouco em favor de Deus depois de ter se entregado inteiramente ao desleixo. O desejo por Deus que nos deixa tão atrás do diabo e do mundo, logo no início do dia, nunca compensará o que se perdeu.
não é simplesmente levantar-se que põe os homens à frente e faz deles generais nos exércitos de Deus, mas sim o desejo ardoroso que agita e rompe todas as cadeias do desleixo. Mas levantar da cama dá vazão, substância e força ao desejo. Se tivessem ficado na cama e cedido ao desleixo, o desejo teria se extinguido. O desejo animou-os e esticaram-se para alcançar Deus, e tal atenção prestativa ao chamado deu à sua fé firmeza em Deus, e deu ao seu coração a mais doce e plena revelação de Deus, e essa fortaleza de fé e plenitude de revelação fez deles santos por eminência. E sua aura de prestígio da santidade desceu até nós, e entramos no desfrute de suas conquistas. Mas nossa parte está no usufruto, não na realização. Construímos as tumbas desses homens e escrevemos epitáfios para eles, mas tomamos o devido cuidado de não seguir o exemplo que deram. Precisamos de uma geração de pregadores que buscam a Deus e que o busca durante a madrugada, que ofereça o frescor e o orvalho do esforço para Deus e garanta em retorno o frescor e a plenitude de seu poder para que Deus lhe sirva de orvalho, repleto de alegria e força, ao longo do calor e do trabalho pesado do dia. Nossa preguiça diante de Deus é um pecado clamoroso. As crianças deste mundo são muito mais sábias que nós. Elas se envolvem logo e também tardiamente. Não buscamos a Deus com ardor e diligência. Nenhum homem se achega a Deus se não o seguir com intensidade. E nenhuma alma segue a Deus com intensidade se o não buscar cedo de manhã. Capítulo 10. A união da oração com a dedicação. Nunca houve maior necessidade de homens e mulheres de santidade. Ainda mais imperioso é o chamado para pregadores santos e dedicados a Deus. O mundo move-se a passos largos. Satanás prende o mundo e o governa, trabalhando com afinco para fazer todos os seus movimentos servirem a seus fins. A religião precisa fazer sua melhor obra, apresentar seus modelos mais atraentes e perfeitos por todos os meios existentes. A santidade moderna precisa ser inspirada pelos ideais mais altivos e pelas possibilidades mais amplas mediante o Espírito. Paulo vivia de joelhos para que a igreja de Éfeso pudesse medir a altura, a largura e a profundidade de uma santidade imensurável e fosse cheia de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Epáfras entregou-se à tarefa laboriosa e ao conflito extenuante da oração fervorosa para que os irmãos da igreja de Colossos pudessem ser firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses 4,12. Nos tempos apostólicos, em todo lugar e em tudo, havia o esforço para que o povo de Deus pudesse, cada um e todos, alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Os anões não eram premiados. Nenhum incentivo era dado à infância prolongada. Os bebês deveriam crescer. Os velhos, em vez de debilidades e enfermidades, deveriam dar frutos na idade avançada para florescer e ser abundantes. A coisa mais divina na religião são homens santos e mulheres santas. Nenhuma soma de dinheiro, espírito humano ou cultura pode mover as coisas para Deus. Santidade energizando a alma, o homem por inteiro inflamado de amor, com desejo por mais fé, mais oração, mais zelo, mais consagração. Este é o segredo do poder. Dessas coisas temos necessidade e precisamos tê-las.
e os homens precisam ser a encarnação dessa devoção inflamada por Deus. O progresso de Deus é impedido, sua causa solapada, seu nome desonrado pela falta dessas coisas. Genialidade, mesmo a mais altiva e mais talentosa, educação, mesmo os mais instruídos e refinados, posição, dignidade, lugar, nomes de honra, altos postos eclesiásticos não podem puxar essa carruagem de nosso Deus. É uma carruagem abrasadora, e somente forças abrasadoras podem movimentá-la. A genialidade de um Milton fracassa. A força imperial de um Papa Leão III fracassa. O espírito de Brainerd pode colocá-la em movimento. O espírito de Brainerd estava em fogo por Deus, abrasado por almas. Nada que seja terreno, mundano e egoísta chegou a mitigar o mínimo que fosse a intensidade dessa força e chama que a tudo impulsiona e consome. A oração é a criadora e também o canal da devoção. O espírito da devoção é o espírito da oração. A oração e a devoção estão tão unidas quanto alma e corpo. Estão tão unidas quanto vida e coração. Não existe nenhuma oração verdadeira sem devoção. Nenhuma devoção sem oração. O pregador precisa render-se a Deus na mais santa das devoções. Ele não é um profissional. Seu ministério não é uma profissão, mas sim uma instituição divina, uma devoção divina. É devotado a Deus. Seus objetivos, aspirações e ambições são em favor de Deus e para Deus. E para tanto, a oração é tão essencial quanto a comida o é para a vida. Acima de tudo mais, o pregador precisa ser devotado a Deus. As relações do pregador com Deus são insígnias e credenciais de seu ministério. Precisam ser evidentes, conclusivas e inequívocas. Nada de superficial ou comum pode haver na piedade do pregador. Se ele não se destaca na graça, não se destaca em nada. Se ele não prega com a vida, com o caráter, com a conduta, nem sequer prega. Se sua piedade for suave, sua pregação pode ser tão macia e doce quanto a música, tão talentosa quanto Apolo, e ainda assim, seu peso será o peso de uma pena, visionária e fugaz, como a nuvem de manhã ou o orvalho da madrugada. A devoção a Deus, nada a substitui no caráter e na conduta do pregador. Devoção à igreja, opiniões, organizações ou ortodoxia, tudo é vil, vão e conducente a erro quando se torna a fonte da inspiração, o ânimos de um chamado. Deus deve ser a principal mola impulsionadora dos esforços do pregador, a fonte e a coroa de todo o seu trabalho laborioso, o nome e a honra de Jesus Cristo. O progresso de sua causa precisam ser tudo em todos. O pregador não deve ter nenhuma inspiração que não o nome de Jesus Cristo, nenhuma ambição que não seja vê-lo glorificado, nenhum trabalho árduo que não seja para ele. Então a oração será uma fonte de suas iluminações, os meios do progresso perpétuo, a medida de seu sucesso, o alvo perpétuo. A única ambição que o pregador pode alimentar é ter Deus consigo. Nunca a causa de Deus precisou mais de ilustrações perfeitas das possibilidades da oração do que nesta época. Nenhuma época ou pessoa servirá de exemplo do poder do Evangelho, a não ser pessoas ou uma época que oram com profundidade e avidez. Uma época desprovida de oração não terá mais do que modelos escassos do poder divino. O coração desprovido de oração nunca alcançará as alturas dos Alpes. Esta época pode ser uma época melhor do que no passado, mas existe uma distância infinita
entre o progresso de uma época pela força de uma civilização em expansão e o progresso por meio do aumento da santidade e da semelhança com Cristo mediante a energia da oração. Os judeus eram muito melhores quando Cristo veio do que foram em épocas anteriores. Foi o período de ouro da religião farisaica. O período de ouro da religião crucificou Cristo. Nunca mais oração, nunca menos oração, nunca mais sacrifícios, nunca menos sacrifícios, nunca menos idolatria, nunca mais idolatria, nunca mais adoração no templo, nunca menos adoração a Deus, nunca mais culto da boca para fora, nunca menos culto com o coração. Deus adorado por lábios cujo coração e cujas mãos crucificaram o Filho de Deus. Nunca mais frequentadores de igreja, nunca menos santos. É a força insuflada pela oração que cria santos. Personagens santos são formados pelo poder da oração verdadeira. Quanto mais houver santos legítimos, mais oração haverá. Quanto mais oração, mais santos legítimos. Capítulo 11. Um exemplo de dedicação. Deus tem hoje e tem tido muito desses pregadores dedicados com atitude de oração. Homens em cuja vida a oração é uma força poderosa, direcionadora e patente. O mundo sentiu seu poder. Deus sentiu e honrou seu poder. A causa divina prosseguiu poderosa e velozmente pelas orações que fizeram. A santidade brilhou. O mundo sentiu seu poder. Deus sentiu e honrou seu poder. A causa divina prosseguiu poderosamente e velozmente pelas orações que fizeram. A santidade brilhou com o esplendor divino por causa de seu caráter. Deus encontrou um destes que procurava em David Brainerd, cuja obra e cujo nome entraram para a história. Ele nada tinha de ordinário. Era capaz de brilhar em qualquer companhia. Um igual entre os sábios e talentosos, combinava muito bem com os púlpitos mais atrativos e com o trabalho entre pessoas refinadas e de cultura, ansiosas para assegurar que ele fosse seu pastor. O presidente Edwards dá testemunho de que ele era um jovem de muitos talentos notáveis. Possuía conhecimento extraordinário sobre homens e coisas. Tinha raros poderes de conversação. Sobressaiu-se no conhecimento teológico e era verdadeiramente, para alguém tão jovem, um sacerdote extraordinário, especialmente em todas as questões relacionadas com a religião experimental. Nunca conheci um da mesma idade que lhe fosse igual. Ele defendia conceitos claros e precisos da natureza e da essência da religião verdadeira. Sua conduta na oração era quase inimitável, tal como muito raramente vi igual. Sua erudição era bastante considerável e tinha dons extraordinários para o púlpito. Nenhuma história mais sublime já foi registrada nas crônicas terrenas do que a história de David Brainerd. Nenhum milagre atesta com intensidade mais divina a verdade do cristianismo do que a vida e obra desse homem. Sozinho, em terras selvagens na América, lutando dia e noite contra uma doença mortal, sem preparo formal para o cuidado de almas, tendo acesso aos índios na maior parte do tempo apenas por meio de um intérprete pagão desleixado, com a palavra de Deus no coração e nas mãos, sua alma ardia com a chama divina por um lugar e um tempo em que pudesse derramá-la em oração diante de Deus. Estabeleceu a adoração a Deus e assegurou resultados benevolentes. Os índios passaram por grandes mudanças, da mais vil intoxicação por um paganismo ignorante e degradante até se tornarem cristãos puros, devotos
e inteligentes. Todos os hábitos condenáveis foram abandonados. Os deveres externos do cristianismo, de uma só vez, adotados e seguidos. A oração em família, estabelecida. O sábado, instituído e observado religiosamente. As graças internas da religião, exibidas com crescente doçura e força. A explicação desses resultados encontra-se no próprio David Brainerd, não nas condições ou no acaso, mas no homem Brainerd. Ele era homem de Deus, Deus em primeiro e último lugares, e o tempo todo. Deus podia fluir sem obstáculos por intermédio dele. A onipotência da graça não era interrompida nem estreitada pelas condições de seu coração. Todo o canal foi alargado e limpo para Deus passar da maneira mais direta e poderosa, para que o Senhor, com todas as suas forças poderosas, pudesse descer sobre os desesperançados, sobre a terra selvagem e transformá-la em um jardim florescente e frutífero. Pois nada é difícil demais para Deus se Ele conseguir o homem certo com quem operar. Brainerd viveu uma vida de santidade e oração. Seu diário tem registros abundantes e monótonos, relatando períodos de jejum, meditação e retiro. O tempo gasto em oração privativa chegava a muitas horas por dia. Quando volto para casa, disse ele, e entrego-me à meditação, à oração e ao jejum, minha alma anseia por mortificação, autonegação, humildade e separação de todas as coisas do mundo. E disse também, não tenho nada que ver com a terra, mas somente com o trabalho dedicado e honesto para Deus na terra. Não desejo viver um único minuto por qualquer coisa que a terra possa me proporcionar. Depois de estar nessa condição elevada, orou, sentindo algo da doçura da comunhão com Deus e a força constrangedora de seu amor, e quão admiravelmente esse amor cativa a alma e faz com que todos os desejos e afeições tenham o centro em Deus, separo esse dia para jejum e oração secretos. Rogo que Deus me direcione e abençoe com respeito à obra grandiosa que tenho em vista, a pregação do Evangelho, e que o Senhor se volte para mim e mostre-me a luz de seu semblante. Tive pouca vida e poder pela manhã. Perto do meio da tarde, Deus permitiu-me lutar ardentemente em intercessão por meus amigos ausentes, mas foi somente à noite que o Senhor me visitou maravilhosamente em oração. Creio que minha alma nunca esteve em tal aflição antes. Nunca senti nenhuma amarra, pois os tesouros da graça divina abriram-se para mim. Lutei por meus amigos ausentes, pela ceifa das almas, pela multidão de almas indigentes e por muitos que pensei serem filhos de Deus pessoalmente em muitos lugares distantes. Fiquei em tal agonia do começo da tarde até quase o anoitecer, que fiquei ensopado de suor e mesmo assim pareceu que não tinha feito nada. Ah, meu doce Salvador suou gotas de sangue pelas almas indigentes. Senti o anseio de que eles recebessem mais compaixão. Senti-me aquietado em uma doce disposição de espírito, sob um senso de amor e graça divinos, e fui deitar-me em tal disposição de espírito, com meu coração ligado ao de Deus. Foi a oração que deu à sua vida e ao seu ministério poder maravilhoso. Os homens de oração poderosa são homens de poder espiritual. As orações nunca morrem. Toda a vida de Brainerd foi uma vida de oração. Ele orava de dia e de noite. Orava antes e depois de pregar. Orava enquanto cavalgava pelos intermináveis lugares ermos da floresta. Orava em sua cama de palha. Orava quando se retirava para as florestas densas e solitárias. Hora a hora, dia a dia, cedo de manhã e tarde da noite. Ele estava orando e jejuando,
derramando a sua alma, intercedendo, comungando com Deus. Ele estava poderosamente com Deus em oração, e o Senhor estava poderosamente com ele. E por isso, ele ainda fala e trabalha, mesmo estando morto. E falará e trabalhará até que chegue o fim. E entre os gloriosos daquele dia glorioso, ele estará entre os primeiros. Jonathan Edwards disse a respeito dele: sua vida mostra o caminho certo para o sucesso nas obras do ministério. Ele o buscou como o soldado busca a vitória em um cerco ou batalha, ou como um homem que disputa uma corrida por um grande prêmio. Animado com amor por Cristo e pelas almas, como ele trabalhou, sempre com fervor, não somente em palavra e doutrina, em público e em particular, mas em orações de dia e de noite, lutando com Deus em segredo e tendo contrações de parto, com gemidos e aflições indizíveis, até que Cristo fosse formado nos corações do povo para quem for enviado. Como um legítimo filho de Jacó, ele perseverou na luta durante toda a escuridão da noite, até que rompesse o dia. Capítulo 12. É preciso preparar o coração. A oração, com suas forças multiformes e de aspectos variados, ajuda a boca a pronunciar a verdade com plenitude e liberdade. Deve-se orar pelo pregador. O pregador faz-se com oração. Deve-se orar pela boca do pregador. Sua boca deve ser aberta e preenchida com orações. Uma boca santificada faz-se com oração, com muita oração. Uma boca intrépida faz-se com oração, muita oração. A igreja e o mundo, Deus e o céu, devem muito à boca de Paulo. A boca de Paulo deve seu poder à oração. Quão multiforme, ilimitável, valorosa e útil é a oração para o pregador de tantas maneiras diferentes, em tantas ocasiões, em todos os caminhos. Grande é seu valor, serve de apoio para o coração. A oração faz do pregador um pregador que prega com o coração. A oração põe o sermão do pregador no coração do pregador. O coração faz o pregador. Grande é o coração dos grandes pregadores. Homens com o coração contaminado trazem benefícios em alguma medida, mas é coisa rara. O estranho ou aquele que só se interessa pelo dinheiro pode, em alguma situação, ajudar as ovelhas, mas é o bom pastor com coração de bom pastor que abençoa a ovelha e cumpre plenamente as atribuições do pastor. Enfatizamos a preparação do sermão e perdemos de vista algo importante a ser preparado: o coração. Um coração preparado é bem melhor que um sermão preparado. Um coração preparado criará um sermão preparado. Incontáveis linhas já foram escritas definindo a mecânica e o sabor da pregação de um sermão, até que nos deixamos tomar pela ideia de que tal andaime é o edifício. Ensina-se o jovem pregador a pôr toda a sua energia na forma, no sabor e na beleza de seu sermão, como se fosse um produto mecânico e intelectual. Temos assim cultivado um gosto nocivo entre as pessoas e levantado um clamor pelo talento em lugar da graça, pela eloquência em lugar da piedade, pela retórica em lugar da revelação, pela reputação e brilhantismo em lugar da santidade. Assim perdemos o verdadeiro conceito da pregação, perdemos o poder de pregar, perdemos a convicção cáustica do pecado, perdemos a experiência rica e o elevado caráter cristão, perdemos a autoridade sobre a consciência e a vida, o resultado da pregação genuína. De nada adianta dizer que os pregadores estudam demais.
Alguns não estudam nada, outros não estudam o suficiente. Inúmeros deles não estudam a maneira correta para se mostrarem obreiros aprovados por Deus. Mas o que muito nos falta não é a cultura da mente, mas a cultura do coração. Nosso defeito deprimente e revelador não é falta de conhecimento, e sim a falta de santidade. Não que saibamos demais, e sim que não meditamos a respeito de Deus e Sua palavra, pois não vigiamos, não jejuamos e não oramos o suficiente. O coração é o grande impedimento de nossa pregação. Palavras prenhes da verdade divina encontram passagens obstruídas em nosso coração. Aprisionadas, desabam prematuramente e perdem o poder. Pode a ambição, que persegue com luxúria o elogio e a posição, pregar o evangelho daquele que não criou para si nenhuma reputação e assumiu a forma de um servo? Pode o orgulhoso, o presunçoso, o egoísta pregar o evangelho daquele que era manso e humilde? Pode o homem de temperamento ruim, o irascível, o egoísta, o difícil e o mundano pregar o sistema que fervilha de longanimidade, autonegação e ternura que imperativamente exige o distanciamento da animosidade e a crucificação para o mundo? Pode o clérigo mercenário, sem coração ou negligente, pregar o evangelho que exige do pastor que dê sua vida pelas ovelhas? Pode o homem cobiçoso, que conta salário e dinheiro, pregar o evangelho até juntar os pedaços de seu coração e poder repetir no Espírito de Cristo e Paulo as palavras de Wesley: conto como esterco e refúgio, piso com meus pés não eu, mas a graça de Deus em mim, estimo isso como a lama das ruas, não desejo e não busco? A revelação de Deus não precisa da luz do espírito humano, o lustro e o vigor da cultura humana, o brilhantismo do pensamento humano, a força do cérebro humano para enfeitá-la ou fazê-la executar. De fato, exige a simplicidade, a docilidade, a humildade e a fé do coração de uma criança. Foram a rendição e a subordinação do intelecto e do espírito humano às forças divinas e espirituais que fizeram de Paulo um apóstolo ímpar. Foi isso que deu a Wesley esse poder, o que estabeleceu firmemente seu trabalho árduo na história da humanidade. Isso deu a Loyola a força para aprisionar as forças do catolicismo que batiam em retirada. Nossa necessidade é preparar o coração. Lutero tomou isso como axioma. Aquele que orou bem, estudou bem. Não estamos afirmando que os homens não devem pensar nem usar o intelecto, mas emprega melhor o intelecto aquele que melhor cultiva o coração. Não estamos dizendo que os pregadores não devem ser estudiosos, mas estamos dizendo que o grande estudo deles deve ser a Bíblia, e estuda melhor a Bíblia aquele que guarda o coração com diligência. Não estamos afirmando que o pregador não deve conhecer os homens, mas será um conhecedor mais profundo da natureza humana aquele que decifrar as profundidades e as complexidades de seu próprio coração. Estamos afirmando que, embora o canal da pregação seja a mente, sua fonte é o coração. É possível alargar e aprofundar o canal, mas se a pureza e a profundidade da fonte não forem examinadas, o resultado será um canal seco ou contaminado. Estamos afirmando que quase qualquer homem de inteligência mediana tem senso suficiente para pregar o Evangelho, mas poucos têm a graça de fazê-lo. Estamos afirmando que aquele que lutou com seu próprio coração e o conquistou, que lhe ensinou humildade, fé, amor, misericórdia, simpatia, coragem, que pode derramar os ricos tesouros do coração assim treinado,
mediante o intelecto viril, totalmente tomado pelo poder do Evangelho na consciência de seus ouvintes, tal homem será o pregador mais genuíno e mais bem-sucedido aos olhos de seu Senhor. Capítulo 13. A graça que se origina no coração, não na mente. O coração é o salvador do mundo. Não é a mente que nos salva. Espírito humano, cérebro, brilhantismo, vigor ou dons naturais, estes não nos salvam. O Evangelho flui pelo coração. Todas as forças mais poderosas são forças do coração. Todas as graças mais doces e amáveis são graças do coração. O coração grandioso gera um caráter grandioso. O coração grandioso gera um caráter divino. Deus é amor. Não existe nada maior que o amor. Nada maior que Deus. O coração faz o céu. O céu é amor. Não existe nada mais elevado, nada mais doce que o céu. É o coração, não a mente, que gera os grandes pregadores de Deus. O coração conta muito em todos os aspectos da religião. É o coração que precisa falar do púlpito. É o coração que precisa ouvir o auditório. De fato, servimos a Deus com o coração. A homenagem cerebral não faz parte da paisagem celeste. Cremos que um dos enganos mais graves e populares do púlpito moderno é ter nos sermões mais raciocínio do que oração, mais mente do que coração. O coração grande gera grandes pregadores. O coração bondoso gera pregadores bondosos. Uma escola teológica que alargue e cultive o coração é o desiderato de ouro do Evangelho. O pastor ata seu povo a si mesmo e governa seu povo com o coração. Eles admiram seus dons, podem sentir orgulho de suas capacidades, podem sentir o efeito da duração dos sermões, mas a fortaleza de seu poder é o coração. Seu cetro é o amor. O trono de seu poder é o coração. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A cabeça nunca gera mártires. É o coração que se rende à vida de amor e de fidelidade. É preciso muita coragem para ser um pastor leal, mas só o coração pode suprir essa coragem. Os dons e o espírito humano podem ser valorosos, mas são os dons e a genialidade do coração, não os dons do intelecto. É mais fácil encher a mente do que preparar o coração. É mais fácil fazer um sermão cerebral do que um sermão que toque o coração. Foi o coração que trouxe do céu o Filho de Deus. É o coração que levará homens para o céu. É de homens de coração que o mundo precisa para se solidarizar com sua angústia, dizer adeus aos pesares, compadecer-se com a penúria e aliviar a dor. Cristo, eminentemente, era um homem de dores, porque, antes de mais nada, era um homem de coração. Dá-me teu coração. É o requerimento que Deus faz aos homens. Dá-me teu coração. É a exigência do homem para o homem. O ministério profissional é um ministério sem coração. Quando o salário fala alto no ministério, o coração silencia. Podemos fazer da pregação um negócio se não pusermos o coração no negócio. Aquele que põe o eu na frente de sua pregação, põe o coração nos fundos. Aquele que não semeia com o coração em seu estudo, nunca fará a colheita para Deus. O retiro em secreto é o estudo do coração. Aprenderemos mais a respeito de como pregar e o que pregar nessa conclusão do que seria possível aprender nas bibliotecas. Jesus chorou. É o mais curto e o maior versículo da Bíblia. Aquele que anda chorando, não pregando grandes sermões, carregando a semente preciosa, é quem voltará regozijante, trazendo os feixes consigo.
Orar dá senso, traz sabedoria, alarga e fortalece a mente. O retiro em secreto é um professor perfeito e uma escola perfeita para o pregador. O pensamento não é apenas abrilhantado e aclarado na oração, mas o pensamento nasce na oração. Podemos aprender mais em 1 hora de oração quando realmente oramos do que em muitas horas de estudo. Há livros no retiro em secreto que não podem ser encontrados nem lidos em nenhum outro lugar. Há revelações que são feitas no retiro em secreto que não são feitas em nenhum outro lugar. Capítulo 14. Unção, uma necessidade. Alexandre Knox, um filósofo cristão da época de Wesley, não um adepto, mas um grande amigo pessoal de Wesley, escreveu com muita simpatia sobre o movimento wesleyano. É estranho e lamentável, mas sinceramente acredito ser um fato que, com exceção dos clérigos metodistas e metodísticos, não há muito interesse pela pregação na Inglaterra. O caso geral é que os homens da religião perderam totalmente essa arte. Existe, na minha concepção, nas leis grandiosas do mundo moral, um tipo de compreensão secreta, semelhante às afinidades na química, entre a verdade religiosa corretamente promulgada e os sentimentos mais profundos da mente humana. Onde uma delas for devidamente exposta, a outra surgirá. Não nos ardia o coração? Mas para isso acontecer, é indispensável que existam sentimentos de devoção naquele que fala. Bem, fico obrigado a afirmar, com base em minhas observações, que, sem qualquer possibilidade de comparação, é mais provável encontrar na Inglaterra essa unção em um pequeno convento metodista que na paróquia de uma igreja. Isso, e apenas isso, parece de fato ser o que enche as casas metodistas e esvazia as igrejas. Não sou, creio firmemente, um entusiasta. Sou um membro de igreja dos mais sinceros e cordiais, um discípulo humilde da escola de Halley Boyle, de Burney Layton. Mas agora preciso confirmar que, quando estive nesse país, há 2 anos, não ouvi um único pregador que tenha me ensinado como meus grandes mestres que não fossem metodistas. E agora ando em desespero para obter um átomo de instrução vinda do coração em qualquer outro canto. Os pregadores metodistas, embora eu nem sempre dê minha aprovação para todas as suas expressões, com a maior das certezas, difundem essa religião verdadeira e imaculada. Experimentei um verdadeiro prazer domingo passado. Sou testemunha de que o pregador disse palavras que, ao mesmo tempo, eram palavras de verdade e sobriedade. Não havia eloquência. O homem honesto nunca sonha com tal coisa, mas foi muito melhor. Uma comunicação cordial da verdade vitalizada. Digo vitalizada porque era impossível não sentir que ele mesmo vivia o que declarava aos outros. Essa unção é a arte da pregação. O pregador que nunca teve essa unção nunca dominou a arte da pregação. O pregador que perdeu essa unção perdeu a arte da pregação. Sejam quais forem as outras artes que tenha mantido, a arte de preparar um sermão, a arte da eloquência, a arte do pensamento elevado e cristalino, a arte de conquistar uma plateia, ele perdeu a arte divina da pregação. Essa unção torna a verdade de Deus poderosa e interessante, chama e atrai, edifica, convence e salva. Essa unção vitaliza a verdade revelada de Deus, torna-a viva e transmite viva. Até mesmo a verdade de Deus falada sem essa unção é trivial, morta e mortífera. Apesar de a verdade ser abundante, apesar de o pensamento ser substancioso,
Apesar de a retórica ser vivaz, apesar de ser crivada de lógica, apesar de ser poderosa no ardor, sem essa unção divina, a pregação transmite a morte, não a vida. O Sr. Spurgeon diz: fico me perguntando quanto tempo podemos surrar nosso cérebro antes de dizer em termos simples o que significa pregar com unção. No entanto, quem prega conhece sua presença e quem ouve logo detecta sua ausência. Samaria em penúria tipifica um discurso sem a unção. Jerusalém, com suas festas e coisas substanciosas, cheias de tutano, pode representar o sermão enriquecido com a unção. Todos sabem como é o frescor da manhã, quando pérolas do Oriente abundam em cada folha de grama. Mas quem pode descrevê-la, ou mesmo produzi-la por si só? Tal é o mistério da unção espiritual. Nós sabemos, mas não conseguimos dizer aos outros o que é. Simulá-la é tão fácil quanto leviano. A unção é algo que não se pode industrializar, e as imitações são menos do que indignas. No entanto, ela em si mesma não pode ser comprada, e é, além de qualquer medida, necessária caso se queira edificar os fiéis e levar os pecadores a Cristo.